Vocês provavelmente devem ter visto que recentemente o Lula lançou a prévia do plano de governo dele para 2022. Nesse plano de governo, ele, como já esperado, obviamente, ele disse que iria revogar tanto a reforma trabalhista como iria acabar com o teto de gastos também. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Foda-se, como está escrito no título. Não exatamente porque o teto de gastos não é importante, não, o teto de gastos é sim importante. Se você aí, bolsonarista, estava vindo aqui nesse vídeo esperando que eu fosse apoiar o Lula e dizer que ele estava certo sobre esse aspecto, você se ferrou, porque não é o caso. Porque sim, o teto de gastos e políticas econômicas, macroeconômicas que garantem o equilíbrio fiscal do país são de extrema importância, sim, elas garantem uma certa estabilidade que é muito importante. Mas um país sério não deveria ter essas políticas macroeconômicas como centro do debate. Depreciação cambial, se o dólar vai subir, vai abaixar, se a taxa de juros vai subir, vai abaixar. Cara, isso é importante, mas não deveria ser o centro do debate de um país que está há 25 anos estagnado economicamente. Porque crescimento econômico a gente só garante com aumento de produtividade. Se você for pegar aqui, eu até peguei o livro para vocês. Amém! Esse livro aqui, que é A Riqueza das Nações, do Adam Smith, é a primeira obra, considerada a primeira obra de economia moderna da história. Vocês vão ver que já no primeiro capítulo, o Smith vai falar sobre a divisão do trabalho, E ele diz que o que está garantindo que as forças produtivas do trabalho aumentem é justamente a divisão do trabalho, Que é um produto específico da forma de sociedade capitalista, O trabalho ele começa a se dividir e as pessoas começam a ser mais produtivas. E é justamente a partir da produtividade que a gente tem aquele gráfico famoso do Banco Mundial que eu vou botar aí na tela, que em 1800 para cá a gente cresceu como nunca antes visto na história. Por quê? Porque a nossa produtividade aumentou. E quando eu digo que a produtividade do Brasil é baixo, primeiro, isso não é uma opinião, isso é um fato, O que o americano produz em uma hora, aliás, o que a gente produz em uma hora, o americano produz em 15 minutos, certo? Se você for pegar todas as histórias recentes de países que cresceram absurdamente, como Taiwan, Hong Kong, enfim, diversos países, você vai ver que a produtividade deles aumentaram num nível estratosférico, assim, é justamente por isso que eles cresceram economicamente, e é por isso que um país que está há 25 anos estagnado economicamente tinha que ter como centro do debate econômico como a gente vai aumentar a nossa produtividade, certo? Como que a gente vai aumentar a nossa produtividade? É importante manter o teto de gastos? É importante ter um equilíbrio fiscal? Sim, isso é óbvio. Qualquer manual de economia ortodoxo do mundo vai dizer isso, certo? A gente tem que sim manter o equilíbrio fiscal, não é possível, inclusive para a galera de esquerda, que muita gente de esquerda fica falando que a gente tem que gastar mais nisso, gastar mais naquilo, mas tem uma frase que eu gosto muito, que não existe justiça social sem equilíbrio fiscal, porque a esquerda gosta muito de dizer que que persegue a justiça social e etc. Cara, se você quer uma situação melhor, tanto para as minorias sociais, como vocês falam, tanto para os mais pobres, é imprescindível que a gente tenha equilíbrio fiscal. Dado isso, a gente precisa entender que só é possível crescer economicamente a partir do momento que a gente aumenta a nossa produtividade. E com produtividade eu não estou querendo dizer que o brasileiro é preguiçoso, Quando eu estou dizendo que o americano produz em 15 minutos o que o brasileiro produz em uma hora, eu não estou falando que o brasileiro é preguiçoso, muito pelo contrário, a gente sabe que não, A gente tem até esses clichês famosos aí de que o brasileiro nunca desiste, a gente sabe que o brasileiro é um povo trabalhador. A questão a produtividade está intrinsecamente ligada com a estrutura de produção do nosso país, com várias burocracias que existem e vários outros paradigmas aí E agora eu vou tratar do tema justamente como que a gente aumenta a nossa produtividade, E tem várias formas, Tem o Robert Solow, que tem uma obra importantíssima, um trabalho importantíssimo que inclusive rendeu para ele o Prêmio Nobel de Economia lá na década de 50,
que ele fala justamente de crescimento econômico. E, obviamente, em se tratar de crescimento econômico, ele vai tratar de produtividade, né? Posteriormente vai surgir o termo PTF, que é produtividade total dos fatores, mas aí são termos mais técnicos aí que a gente pode falar em outro vídeo, mas que não é o momento agora. E é o seguinte, como é que a gente aumenta a produtividade, e a gente sabe isso há um tempinho já, por mais que os trabalhos, o nosso conhecimento sobre crescimento econômico ainda seja uma matéria que ela está engatinhando, ela não tem uma profundidade tão grande como assuntos como macroeconomia e microeconomia, por exemplo, mas que a gente já tem muitos conhecimentos bem concretos sobre isso. Né? E o primeiro é, por exemplo, o nosso ambiente de negócios, que no Brasil é uma catástrofe, né? Para você que não sabe, tem um ranking do Banco Mundial que se chama Doing Business, né, que seria facilidade de fazer negócios, e de 180 países, se eu não me engano, o Brasil está em 124, né, atrás de vários países da África, por exemplo, como Uganda, se eu não me engano, certo? Então a gente tem um país catastrófico aí para você abrir uma empresa, para você ter seu negócio, tanto que a média de vida de uma empresa no Brasil é de 5 anos. 5 anos, certo? Então, como é que você vai gerar emprego e renda num país onde você, em média, demora 1.500 horas para calcular a quantidade de imposto que você vai ter que pagar, certo? Calcular a quantidade de imposto que você vai ter que pagar. E lembrando que a taxa de imposto sobre corporações no Brasil já é muito maior do que países da OCDE, países desenvolvidos, né? Então, o nosso imposto é alto, o nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo, é difícil de conseguir licença de construção, certo? Como é que a gente vai gerar emprego e renda num país onde tem esse tipo de ambiente de negócio? É impossível, tá? Agora, educação, né? Educação, óbvio, a gente tem que alocar recursos na educação de forma eficiente. A gente tem aquele papinho, né, que ficou muito famoso aqui no Brasil para quem está mais dentro da política, que na realidade o Brasil ele investe muito na educação comparado a países mais envolvidos como Portugal, mas a gente investe mal. Isso é mentira, tá? A gente investe mal e investe pouco. Sim, a porcentagem do PIB que a gente investe em educação é maior que países envolvidos como Portugal, por exemplo. A questão é que o PIB per capita desses países, ele é muito maior que o do Brasil, certo? Então, consequentemente, mesmo que eles tenham uma porcentagem do PIB menor investida em educação, o valor absoluto vai ser muito mais alto, né? Para você ter uma ideia, o Brasil investe $3.800 em educação por aluno, por ano, certo? Isso é menos do que a metade da média da OCDE. Isso no ensino básico, né? Agora, quando a gente vai para o ensino superior, o que a gente investe no ensino superior já é praticamente a mesma coisa do que países da OCDE, certo? Então, o nosso nível de investimento no ensino superior é o mesmo de países ricos, e o nosso nível de investimento em ensino básico é o mesmo de países extremamente pobres, mais pobres que o Brasil, inclusive, certo? E a gente tem que inverter essa pirâmide. Então, como eu disse, a gente não só investe pouco, como a gente investe mal, certo? Então, investimento em educação de forma eficiente também é muito importante, né? A gente tem várias políticas públicas aí, como o ICMS educacional, que o nosso querido Samuca Chang, aqui, nosso pré-candidato a deputado federal em Santa Catarina, defende. A gente tem o ensino em tempo integral, né? Que também é uma pauta aí do Samuca Chang. E tem várias políticas públicas que fazem com que a gente aloque os recursos da educação de maneira mais eficiente, com que a gente possa ter aí um aumento nessa educação. E é extremamente revoltante que a gente também perde para países... se eu não me engano, a nossa nota do PISA, né, o ranking internacional de educação, a prova que mede o nível de educação internacionalmente, é o menor da América Latina. O menor da América Latina, certo? Então, a gente... É absurdo, assim, é um absurdo. A nossa educação é um lixo, certo? E capital humano, que é justamente a educação, é um dos fatores, uma das variáveis que determinam de maneira muito... que determinam a nossa produtividade, né?
Porque se você aprende, por exemplo, se você tem um ensino técnico eficiente, as pessoas vão saber como produzir de maneira mais eficiente, certo? Então a educação também aí é uma das variáveis para aumentar a produtividade, né? Então a gente falou aqui de ambiente de negócios, educação, a taxa de poupança, por exemplo. O Brasil é um país que poupa muito pouco, né? Enquanto a maioria dos países, a média do G20 tem uma taxa de poupança de 25% do PIB, o Brasil tem, nos nossos picos, assim, quando a gente está numa taxa de poupança alta, a gente tem 18%, certo? 18%. Outras questões também, a infraestrutura, por exemplo, a nossa infraestrutura é extremamente precária, certo? Se eu não me engano, para a gente ter a manutenção das rodovias do Brasil inteiro, a gente teria que investir 4% do PIB, 4,5%, se eu não me engano, por cento do PIB em infraestrutura. A gente investe hoje pouco mais de 1%, ou seja, a gente está regredindo. Você pode ver aí, para você catarinense, vai na BR-470 aí, certo? O governo federal corta milhões e milhões, ele mandou, se eu não me engano, 77 milhões de investimento em infraestrutura para Santa Catarina. Enquanto isso, né, ele está enviando aí 120 milhões de emenda parlamentar, certo? Então, a gente está regredindo a nossa infraestrutura, certo? Infraestrutura é extremamente importante para o desenvolvimento de uma economia, né? Se você for ver, a nossa infraestrutura hoje, ela é a mesma dos Estados Unidos da década de 30, há quase 100 anos atrás. Quase 100 anos, pouquinha coisa para chegar a um século, certo? Então é ridículo, isso é ridículo, tá? E o desenvolvimento da infraestrutura tem sim um papel importantíssimo do Estado. O Estado tem que investir nisso, né? A gente tem que deixar de lado essa história de que o mercado resolve tudo, essa ideia libertária que é muito grande aqui no Brasil, que eu respeito, mas que vamos olhar para o que realmente funciona, para a história do mundo. O Estado investiu em infraestrutura e isso é uma variável grande no desenvolvimento econômico de um país, certo? Aí, obviamente, uma coisa que aumenta muito a produtividade de um país seria a comercialização internacional dele, né? O Brasil é um país extremamente fechado, certo? E a gente só vai aumentar a nossa produtividade no momento que a gente abrir, né, se abrir para o mercado externo, né? Se você for ver, a China, ela só começou a desenvolver economicamente quando ela se abriu comercialmente, né? Foi depois disso, certo? A gente tem a maior tarifa, né, de importação de todos os países do G20, certo? Isso é um dos motivos aí, esses são vários dos motivos aí pelo qual a gente continua sendo um país extremamente improdutivo. Vou botar aí na tela para vocês o gráfico de produtividade de Taiwan, Coreia e Brasil. Vocês vão ver que a Taiwan e a Coreia, eles foram lá para cima e com a produtividade deles, eles se desenvolveram economicamente. E olha o gráfico do Brasil. A gente não evoluiu, a gente não é mais eficiente. Desde 1980, a nossa produtividade é basicamente a mesma, certo? Não tem como crescer, tá? Esse é o motivo pelo qual a gente continua estagnado economicamente há tanto tempo. Não tem como crescer se a gente não aumentar a nossa produtividade. Então, voltando, teto de gastos é importante? É importante. Porém, não é política macroeconômica que deveria estar no centro do debate econômico brasileiro. Não é se o dólar foi para lá ou foi para cá, ou se a gente tem que fazer isso com a taxa de juros ou aquilo. Isso é importante, mas não deveria ser o centro do nosso debate. O centro do nosso debate deve estar numa palavra-chave, que é produtividade. Obrigado se você assistiu até aqui. Já deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí para algum amigo que precisa saber disso. É isso aí, semana que vem acho que tem mais vídeo meu, então brigadão e tchau, tchau.